de Cristo, Rondônia precisa. Graça e paz, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos reunidos no nosso Manancial do Meio-Dia. Nesta segunda-feira, 29 de junho, estamos celebrando mais um dia que o Senhor nos faz para que possamos viver com nossa família, nas nossas atividades e também honrá-lo. Espero que você esteja bem, espero que você possa estar experimentando deste cuidado do Senhor sobre sua vida. Vamos louvá-lo, vamos exaltar o seu nome, porque ele merece toda a honra e toda a glória.
Que essa possa ser a sua oração, seja a sua expectativa, pois Jesus Cristo, sim, está voltando. Alguns até dizem, mas eu ouço isso desde pequeno que Jesus está voltando, há mais de 30 anos, há mais de 40 anos. E a Bíblia mesmo, o próprio Senhor Deus, afirma de que ele não deixa de ouvir, ele não deixa de tardar. Na verdade, com paciência, aguarda que você tome uma posição. Porque quando ele vier, não haverá segunda chance. Pense nisso. Pense nisso, reflita sobre isso, compartilhe isso com seus familiares. Vamos fazer a leitura bíblica de hoje, baseada no livro de Provérbios, no seu capítulo 7. Quero convidar você a comigo fazer esta leitura do livro, no livro de Provérbios, em seu capítulo 7. Vamos fazer esta leitura. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Lês o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, e suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa olhei através da grade e vi, entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz e beijou e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir meus votos. Por isso saí para encontrá-lo, vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre meu leito cobertas de linho do Egito. Perfumei a minha cama com mirra e aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matador ou como servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Este é o texto de Provérbios capítulo 7, e nós vamos fazer a reflexão do manancial de hoje, que foi produzido pela irmã Priscila Mota. Título Observados. A referência do texto está no verso 6, da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Da janela das casas, vemos e somos vistos o tempo inteiro, mesmo quando não percebemos. Há espectadores observando e fazendo todo tipo de julgamento a nosso respeito. Andando como se fosse impossível alguém ver o que faria, o jovem sem juízo estava no cenário ideal para ser usado como um mau exemplo. Perceba que Salomão diz que o jovem estava entre outros inexperientes, mas é ele quem chama a atenção do rei. Andamos no meio de muitas pessoas despreocupadas com a lei de Deus e seus planos, mas é em nós que o olhar do rei está focalizado. É para nós, ditos servos do Senhor,
que a sociedade está olhando e esperando que haja diferença. De suas janelas gradeadas, olham procurando em quem pode confiar, de quem podem extrair virtudes, anseiam encontrar esperança e segurança. É justamente por isso que as nossas ações devem estar em conformidade com a fé que professamos. Não podemos dizer uma coisa e fazer outra diferente. Seria incoerente e não testifica verdadeiramente sobre o Deus a quem servimos. Que nossas atitudes, em qualquer tempo, participem dos relatos de outras pessoas com destaques positivos. Que não sejamos mais um sem juízo no meio de tantos que andam como se não houvesse julgamento da parte do Rei. Que sejamos bons exemplos em todos os lugares e em todos os momentos. Há uma frase que quero deixar para você nesta manhã. Não descuidemos do bom testemunho, ainda que tenhamos a sensação de que não há ninguém nos observando. Esta é uma grande verdade que precisamos guardar em nossas mentes e aplicá-la como uma verdade vinda da palavra de Deus. O texto de Provérbios 7 fala de uma situação muito comum, não somente naquela época, mas no nosso tempo. Há o personagem aí, o jovem inexperiente, e há aquela mulher da vida, ou aquela mulher infiel. E ela vale também para o homem infiel. Nós estamos falando de um texto bíblico escrito há milhares de anos atrás. E que não está na leitura do contexto social de nossa época. Mas verdades ali estão que valem para nós hoje. Em primeiro lugar, sempre haverão aqueles que estarão à nossa volta tentando nos seduzir para fazer tudo o que é contrário àquilo que Deus nos ensina. Sempre haverão aqueles que são chamados inexperientes, alguns gostam de dizer para amenizar o erro, simples, mas na verdade são tolos, que se deixam levar pelas conversas, pelos amigos, pelas circunstâncias, só porque todo mundo está fazendo. O fato de todo mundo fazer não significa que agrade a Deus. Por esta razão, aquela frase tão célebre que a voz do povo é a voz de Deus, ela é falsa. Porque o povo não está preocupado com a voz de Deus. O povo está preocupado com suas necessidades básicas. E quando se tira estas necessidades básicas, ninguém ouve a voz de Deus. O povo não ouve a voz de Deus, quer suprir a própria necessidade. É por isso que a nossa disciplina diante do Senhor, a busca de fazer a sua vontade todos os dias, entendendo de que, por mais que os outros estejam fazendo, o Rei, o nosso Senhor, está nos observando, devemos dar esse bom testemunho. Para o Rei, em todo o tempo. É Ele que te vê na cama, é Ele que te vê no quarto, no banheiro, na sala, no quarto, quando ninguém mais está na sua casa com você, ou no seu local de trabalho, ou na rua, você não está sozinho. O Rei está te observando. Portanto, viva uma vida de acordo a agradar a este Rei, e você não será chamado de tolo e nem de tola. Na verdade, será chamado de filho amado, filho segundo o coração de Deus. Deus te abençoe muito neste dia. Vamos, neste momento, agradecer a Deus em oração. Vamos falar com o Pai, colocando diante do Senhor nossa gratidão e agradecer porque Ele está nos observando e tem cuidado de nós. Pai, muito obrigado, porque o Senhor, apesar de todas as dificuldades que nós mesmos escolhemos, agimos, fazemos, causamos a nós mesmos, o Senhor tem nos observado e tem nos ajudado a vencer estas dificuldades. Obrigado, Pai, porque o Senhor está atento sobre nós, nos ajudando a nos tornarmos cada vez mais melhores, cada vez mais sábios, cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Agradecemos e rogamos o seu perdão. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos, neste momento, ouvir
nosso gestor de campo e missões, que estará compartilhando conosco mais um dos seus testemunhos, e em seguida o testemunho missionário, que é muito importante, e assim estaremos encerrando o nosso encontro de hoje. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Bom dia, batistas de Rondônia, graça e paz. Hoje quero falar de um importante projeto que já está sendo executado por 3 parceiros de missões. O projeto Jesus Transforma em Porto Velho, também a Casa Terapêutica Cordatos em Guajará-Mirim e o Ministério Ronda do Amor em Ariquemes. Todas essas 3 instituições estão trabalhando com dependentes químicos, estão procurando evangelizar e levar a libertação dessas pessoas da escravidão que a droga tem imposto a cada um deles. Queridos irmãos batistas do estado de Rondônia, suas orações, suas ofertas são fundamentais para que estas instituições, apoiadas pela convenção, ou seja, apoiadas por cada uma de nossas igrejas, possam continuar fazendo mais e melhor o seu trabalho. Ajude-nos abençoando essas instituições. Participe, que este ano seu coração bata mais forte por missões, também com relação aos dependentes químicos. Que Deus possa te abençoar. Do norte ao sul de Rondônia, vamos mobilizar. Estamos aqui, queridos irmãos, com o irmão Marconi, do projeto Jesus Transforma. Esse projeto, como é do conhecimento dos irmãos, pertence à Igreja Batista Filadélfia e há algum tempo a Convenção Batista do Estado de Rondônia abraçou esse projeto e tem adotado esse projeto e temos, por onde andamos, divulgado esse trabalho relevante para o Reino de Deus, porque se trata de uma equipe que coloca à disposição do Senhor para resgatar vidas da escravidão das drogas. Eu estou aqui com o irmão Marconi e eu vou fazer umas perguntas a ele para que vocês possam conhecer um pouco mais esse projeto e assumir o compromisso de orar e também de adotar esse projeto, porque realmente nós precisamos de um número cada vez maior de irmãos que adotem, que financiem, né, que possam ajudar a custear esse projeto. Bom, Marconi, há quanto tempo existe o projeto? Nós estamos desde 2013, né? 2013. 2013. Isso. Quantos internos vocês têm capacidade de receber? Hoje, 30 internos, mais a liderança dá 35. 35 pessoas. 35. Conta pra gente como que é o passo a passo quando o indivíduo chega aqui, trazido pela família ou por conta própria. Quais são os passos que ele tem que seguir para esse tempo aqui no Jesus Transforma? Bom, é feita uma entrevista com a gente, de aluno, né? Para que ele venha entender que é necessário passar por regras, por uma disciplina. Assim que nós conversamos com ele estando apto, não tendo problema com a justiça, porque não temos ainda recursos para poder ajudá-los, né? E também daqueles que têm problema de saúde, são mais precários, como diabetes, que precisa de uma atenção maior, de alimentação, né? Uhum. E vamos assim, ajudando na medida que dá para ajudar. Okay. E cada hora que eles vão chegando, é passado para eles que a oportunidade está na mão deles, assim que eles saírem e não querem mais, então nós damos oportunidade para outros que querem. Uhum. Então primeiro vem a entrevista. Para que ele entenda as regras. Isso. E depois, passou, aprovou na entrevista e depois? Ele passa pela triagem. Triagem. A triagem tem os líderes ali que vão olhar o comportamento dele, vão ensiná-lo a arrumar as camas, ele participar das atividades da casa, que ele tem que participar,
né, se comportar nos cultos e também aprender a manejar a Bíblia em oração, em leitura, né? Muito bem. Depois da triagem, sendo aprovado, Ele passa aqui para cima, a gente põe a fase 1, né? E quando ele vem aqui para cima, ele é observado em poder ele mesmo tomar as decisões assim, em ver que pode ajudar a casa. ah, Em que perfeito. sentido? Ele, tá precisando de uma ajuda, tá precisando de um irmão ali, uma palavra amiga, né? Isso. Então ele Ok. aprende isso tudo. Tempo máximo que ele pode ficar aqui? 9 meses. 9 meses. A questão também não é que quando chega 9 meses a gente fala com ele que ele tem que ir embora. Porque às vezes ele não está apto para estar lá fora. Ok. Ainda mais quando ele está ajudando, fazendo as coisas, né? Ele tem medo de sair, porque às vezes a própria família em casa ainda não tem o processo de conversão, pessoas que estão bebendo, né? Influencia isso muito. Ok. Muito bem, irmãos. Um pouquinho do Jesus Transforma e nós esperamos em Deus que você possa orar e adotar esse projeto. Deus os abençoe, que Deus continue abençoando a Igreja Batista de Filadélfia, o irmão Marconi, carente de nossas orações e do nosso apoio, e toda a equipe dele. Que você, meu querido irmão, minha querida irmã do estado de Rondônia, você possa colocar o projeto Jesus Transforma no altar do Senhor dia a dia, orando e também sustentando esta obra. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Rondônia precisa de Cristo, Rondônia precisa de amor, Rondônia precisa ouvir falar do Salvador. Tão ocupados estamos, correndo na contramão, em busca dos nossos tesouros, esquecemos a nossa missão. Que os nossos olhos, mentes, corações estejam voltados ao compromisso com missões. Que o pulsar dos nossos corações esteja no compasso e ritmo de missões. Acumulando tesouros na pátria celestial, ganhando vidas para Cristo, vencemos todo o mal.